Pequeno Príncipe, que é uma obra que entrou para o imaginário mundial, já foi traduzida por diversas línguas e idiomas. Mas enfim, o que podemos aprofundar dessa historinha infanto-juvenil, né? A priori, ela começa dedicada a um amigo do autor, que também é um aviador. O personagem da história é um aviador e o autor também é aviador. Já vi aí um grande traço biográfico. Então, basicamente, a história é de um aviador que se perde no deserto do Saara e encontra do nada um príncipezinho, um garotinho, e tenta um diálogo ali com ele meio peculiar. Tudo começa que na sua infância do aviador, ele faz um desenho, né, de uma cobra engolindo um rato. E as pessoas acham que é um chapéu. Que o ser humano ele vê o contorno. Tem as crianças grandes que não entendem nada. E tem as crianças. O livro basicamente vai se dividir nisso. Existem as pessoas que não entendem nada, que são grandes, e as crianças. Então é o mundo da imaginação, da criatividade, a nossa essência, do mundo prático, do homem criado. Então ele tem que explicar o que ele desenhou. Ele tem que explicar a arte, explicar o óbvio. A pessoa não entende a essência dele. Logo depois desse episódio fatídico para ele, ele desiste de desenhar. Ele desiste da sua infância. Ele vai aprender coisas úteis. Vai aprender geografia, matemática, ele vira um piloto. Ele viaja pelo mundo, se torna um homem razoável, respeitável, com cultura, erudição. Ele sabe conversar, mas não tem amigos de fato. Na página 9 ele fala: vivi, portanto, só, sem amigo com quem pudesse realmente conversar. Até ele encontrar esse príncipe no deserto. Uma pane que dá no seu avião e vai parar no deserto. Veja que também o pequeno príncipe ele mora no seu planetinho, o asteroide B612, confortavelmente com a sua rotina, cultivando os baobás, limpando lá, nasce uma rosa. A partir de uma pequena discussão com a rosa que ele sai de sua zona de conforto. Então ele sai do seu planetinha, do seu mundinho, da sua visão de mundo e viaja para se expandir. E ele passa por 6 planetas antes de chegar na Terra. Veja aí uma analogia aos 6 dias de criação de Gênesis. No 7º Deus descansou, né? Cada planeta que ele passa é uma espécie de pecado, digamos assim, de um tipo de pessoa, um tipo de sociedade que não cria vínculo, não cria amizade. Ele encontra um rei, um vaidoso, um bêbado, um homem de negócios, um acendedor de lampião e um geógrafo. O geógrafo só pensa em pesquisar, estudar, mas não conhece nada de prático. O homem do lampião vive trabalhando, homem imersivo no trabalho. O homem bêbado, já fala, viciado, vive bêbado. O vaidoso só pensa em si mesmo, o ego. E o rei só quer mandar, quer tomar conta de tudo. Então veja aí uma analogia aos pecados capitais. É o tipo de gente que não quer ter amizade. São as pessoas grandes, que perderam a sua essência. Até chegar na Terra. Quando o pequeno príncipe chega na Terra, o primeiro lugar que ele chega é um deserto também. Então os dois estão no deserto. O deserto simbolicamente é um lugar de provação, lugar de tentação. E a primeira coisa que ele encontra é uma serpente. Veja aí mais uma vez a analogia a Gênesis. A serpente que tentou Adão e Eva, e eles perderam o paraíso. Então ele vai ter uma conversa meio esquisita com essa serpente sobre viagem, retornando aonde você veio. Ela fala que ela tem um poder de fazer os homens viajarem, um eufemismo para a morte. Veja aí a tentação do príncipe no deserto. Mas ele quer conhecer os homens. Mas antes disso, depois de falar com a serpente, ele conhece uma raposa. E aí que acontece um dos diálogos mais cativantes sobre o que é cativar. Ele encontra a raposa e eles começam a falar sobre amizade. Na página 65. Procura os homens, disse o príncipezinho. O que quer dizer cativar? Não, o que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. E aí, se você for na etimologia da palavra cativar, vem de cativare, captiva, que também tem a ver com capturar. E aí nós temos essa dualidade de significados. 2 tipos de cativação, digamos assim. Quando você cativa alguém e o torna cativo, prisioneiro de si. Seria um relacionamento tóxico, né? Nós vemos hoje em dia aí.
a questão do machismo, ou da mulher manipular o homem. Então, um tipo de cativar ruim, sentido de prender, ser cativo. E tem um cativar no sentido de criar laço. Quando você cria um laço sem dar nó. Você abraça a pessoa, enrola ela nos seus laços. Você cria laços. E a raposa vai falar para ele, como é que cria laços? Para se criar laços é necessário perder tempo, conversar, você tem que me conhecer. Veja aí um grande diálogo sobre o que é ter essência, cativar as pessoas, criar. As pessoas não perdem mais tempo conversando, só querem falar. Nas redes sociais, grupos de mensagem, muita gente falando. Quem de fato está ouvindo? Ele vai falar uma frase também que ele fala, o essencial é invisível aos olhos. Se você falar que vai vir às 4, às 3 eu já estarei esperando. A saudade do amigo, da pessoa amada, depois que você é cativado. E também ele vai falar que o amarelo do trigo do campo não significa nada para ele, mas depois que ele conhece o príncipe, por causa do cabelo dourado dele, agora o trigo dourado lembra o seu amigo. Veja aí a lembrança, a nostalgia dos tempos passados com quem a gente ama, com quem a gente gosta, com quem a gente é cativado. E voltando ao príncipe e o aviador está em crise. Teve uma pane no seu avião, ele está perdido, ele está desnorteado, sem norte. Ele está sendo provado no deserto. E é aí que ele encontra o príncipe. Esse encontro desse eu que ele era com quem ele é agora. É aquela criança que ele desistiu quando criticaram o seu desenho, não entenderam. Da jiboia engolindo o rato. Então ele teve que se deparar com a sua própria solidão, com o seu próprio eu, com a sua própria essência. E quanto tempo nós perdemos agora com nós mesmos? O silêncio, o tédio, os pensamentos. Quando nós saímos, deslogamos dos perfis na internet. Quando a gente para de estar conectado com o mundo e se conecta com si mesmo. Esse diálogo interno é esse conhecimento do aviador com o pequeno príncipe. Essa criança grande com a criança pequena. Ele vai aprender várias coisas com o pequeno príncipe. Ele está sempre perguntando, querendo saber as coisas. Ele pede para desenhar, me faça um desenho. Está no meio de uma pane, de uma crise, e quer que faça um desenho. A criança é assim. A criança não é lógica. Ela quer buscar a felicidade, buscar o porquê das coisas, quer ser cativada. E aí ele, tipo que se dá o braço a torcer, começa a desenhar pequeno príncipe, começa a se divertir com ele. Eles sentem sede, começam a procurar um poço. E eles acham um poço. O poço faz barulho, aquele barulho é uma canção que lembra um sino, o sino da felicidade. Ele cria todo um porquê com aquela criança. Ele se envolve, ele cria laços. Ele retorna ao seu eu interior, que estava perdido lá naquele planeta, naquele asteroide bem longe na galáxia. Foi parar na Terra. Justamente nesse momento de crise, que ele se reencontra. E no final, aí vai o spoiler, porque toda resenha tem um spoiler. Se você não quiser, você sai. Mas para mim, toda resenha tem que ter um spoiler. O final não é feliz, porque não é uma historinha de criança. A serpente volta e, mais uma vez, ela propõe uma viagem de retorno à sua casa. E essa viagem é uma picada da cobra e ele morre. E quando o pequeno príncipe está desfalecendo com veneno, ele está nos braços do aviador. Ele chora. Ele começa a se despedir daquela criança dele. Veja que é uma dualidade. Ao mesmo tempo que ele voltou a conhecer essa criança, agora ele está se despedindo de novo. Mas essa despedida não é uma despedida essencial de alma. É só física. O corpo do pequeno príncipe vai sumir. E vem aí um paralelo também que o aviador também morreu numa de suas guerras, de suas viagens, e o corpo dele nunca foi encontrado, né? Então esse pequeno príncipe seria metaforicamente também a própria vida do autor. Essa busca que ele teve de fazer amizade viajando, desse conhecimento eterno, que ele desbravava os países, os mundos. E o aviador vai se despedir do pequeno príncipe. E ele vai falar, mas não fique triste. Toda vez que você olhar para o céu, você vai se lembrar de mim.
Cada estrela poderá ser meu planeta. Cada brilho da estrela será um barulho de guizo, de sino, e você vai se lembrar de mim, você vai ter uma saudade, você vai ser feliz. Veja aí até onde vai o cativar, né? É eterno. Mesmo você não vendo a pessoa, que o essencial é invisível aos olhos, é além do que os olhos podem ver, você vai sentir. E aí eu lembro daquele poema também de Olavo Bilac, né? Ora direis ouvir estrelas, estás louco. Acho que só os loucos mesmo sabem o que é ouvir estrelas, o que é ver além das aparências, o que é cativar e ser cativado. Então, o Pequeno Príncipe é essa pequena tese, esse pequeno relato sobre o que é a essência, que é ser você mesmo. Aquilo que você foi, aquilo que você é aquilo que você será. Um resgate à sua criança interior. Como também fala naquela canção do Milton Nascimento, né? Bola de meia, bola de gude. Há um menino, há um moleque morando no meu coração, e toda vez que a bruxa está solta, esse menino me dá a mão. Esse resgate da sua infância interior. Essa sua inspiração que você deixou adormecida em algum planeta por aí. Então te propõe esse resgate e a leitura novamente desse pequeno clássico. Que de pequeno não tem nada, né? Só o título. Esse grande obra literária que é o Pequeno Príncipe.